Olá pessoal, como estão? Todos bem? Vamos aqui então continuar o nosso curso de literatura. Estamos conversando já há algumas aulas sobre o realismo, essa estética literária tão importante, não é? O realismo. E hoje vamos trabalhar um pouco aqui com o realismo no Brasil. Tudo bem? Essa é a matéria. Se você quiser anotar no seu caderno, né? O título é Realismo no Brasil. E quando a gente estuda o realismo no Brasil, aqui não tem muito jeito não, viu, pessoal? Temos que falar desse senhor que está aqui na imagem. Trata-se do Machado de Assis. E o Machado de Assis não é um escritor fácil de estudar, tá? Ele tem as suas complexidades, ele tem as suas contradições. Um aluno que quer estudar Machado de Assis, ele já encara logo inicialmente a dificuldade, por exemplo, com a língua portuguesa. O português, a língua português do Machado de Assis é extremamente elaborada, tá? Para a época, até que não, mas para os padrões de hoje em dia, é um português extremamente elaborado na sua sintaxe, no seu vocabulário. Então, logo de cara, o aluno tem que vencer essa etapa do português, um português que é realmente modelo de norma culta, tá? Tá bom. Conseguiu entender a língua portuguesa ali, daquele trecho, daquela crônica, daquele livro? Aí tem, depois disso, a questão temática. O Machado de Assis, ele vai escrever desde temas banais do cotidiano, crônicas do dia a dia, até temas de uma profundidade existencial, de uma problemática social muito ampla. Então, Machado de Assis é realmente um dos maiores autores da prosa aqui da língua portuguesa, tá? E no mundo também ele tem o seu prestígio, né? Tem muito aí, tem muitos estudiosos de literatura de outros países que acabam conhecendo Machado de Assis e reconhecem a sua importância, tá bom? Muito bem. Eu falei que ele tem as suas contradições, os seus paradoxos, e eu queria que você prestasse atenção, anotasse, inclusive, que uma de suas contradições está na estética literária, né? Aqui no realismo que nós estamos estudando. Sim, Machado de Assis é o nosso principal autor do realismo. Inclusive, o primeiro livro do realismo aqui no Brasil é justamente o Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugura o realismo aqui no Brasil. Mas veja a contradição. Apesar de ser o principal representante do realismo, de ser aí o iniciador do realismo, ele não se limita ao realismo. Veja que contradição. Principal representante do realismo, mas ele mesmo não se limita à estética literária realista, chegando inclusive em alguns pontos aí de suas narrativas a criticar esse momento literário, que ele é o principal representante, tá? Veja o caso dessa obra que eu acabei de dizer. Você sabe que o realismo é uma literatura que tem uma base científica, o positivismo, o determinismo, que se opõe àquelas divagações fantasiosas do romantismo, você sabe disso, não é? Mas o seu primeiro livro realista é um livro que tem um narrador
um defunto autor, tá? Que conta a sua vida, a história de sua vida do além. Então veja, Machado é um autor do realismo, mas ele não se limita à estética do realismo, às regras do realismo. Vocês estão compreendendo? Muito bem. Vamos aqui para uma das chaves para o aluno que quer prestar vestibular e que tem aí uma grande chance, né, de encontrar uma questão sobre o Machado ali na sua prova, tá bom? Pois uma das chaves, uma das possibilidades de caminhos de compreensão desse autor é reconhecer, é esperar na sua literatura uma ironia. E é essa característica que eu queria que você fixasse aí na sua cabeça, tá? Que você prestasse atenção, que você anotasse no caderno. Machado é um autor irônico, uma ironia muito ampla que vai desde de uma crítica a situações banais ali do cotidiano até a uma ironia mais complexa existencial. Tudo bem, pessoal? Uma ironia que, na verdade, esconde um forte pessimismo do autor sobre a vida, sobre a sociedade, sobre tudo, tá bom? Mas com essa ironia, ele suaviza essa visão pessimista do mundo, da vida, das pessoas, tudo bem? Espere do Machado ironia. Tem lá uma questão, tem um trecho que você tem que ler, aquele português bem elaborado, você tem que ler uma vez, duas vezes, às vezes três vezes, mas leia esperando que que eles leia esperando que ele esteja fazendo ali uma ironia, tá? Sobre algum aspecto. Não é 100% das vezes, mas na maior parte das situações, dos trechos de questão, ele está sendo irônico. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos? Por exemplo, tem aqui esse trechinho que eu deixei aqui, né, para a gente fazer uma leitura. O Machado de Assis é uma crônica, ele está fazendo um comentário sobre os bondes. Os bondes são uma novidade no Rio de Janeiro, ali na segunda metade do século XIX, né, pessoal? Como é que é um bonde? Olha aqui um bonde. Isso aqui é um bonde elétrico. Isso é uma novidade na época, tá? As pessoas andavam naquelas charretes, Tilbury, que são essas charretes que eram muito utilizadas ali, né, na época da narrativa do Machado. Esse é um bonde elétrico, tá? Na verdade, os primeiros bondes eram desse jeito aqui, ó, puxados aí a mulas, a cavalos, né? A tração animal, tá? Aí mais para o final do século XIX, primeiro lá no Rio de Janeiro, os bondes foram ficando elétricos, né? Esse é o bonde elétrico. Esse aqui é um bonde de Santos que funciona como turismo até hoje, mas que no século XIX era meio de transporte, como se fosse hoje em dia um ônibus, tá? Um metrô, tá bom? Vamos voltar lá para o texto para você entender esse aspecto aqui da ironia que eu quero falar aqui para vocês, tá bom? Que o Machado fez? Ele, num tom de brincadeira, ele criou ali alguns artigos sobre comportamento que as pessoas devem ter nos bondes. Como eu falei, né? É uma novidade. E ele, né, também está ali, eventualmente pegando algum bonde, e ele, numa brincadeira, ele resolveu escrever as leis
de atitude, de comportamento dos passageiros nesse novo meio de transporte, tá? E olha a ironia, é isso que você tem que tentar enxergar. No artigo 5º, veja que ele coloca como se fosse uma lei muito séria, né? A lei de comportamento, mas isso é uma brincadeira dele, tá bom, pessoal? Ele fala no artigo 5º dos amoladores. O que é amolador? São aquelas pessoas inconvenientes, chatas, que querem puxar conversa nos meios de transporte. Imagina você ali sentado ali no banco do ônibus ou do metrô, e aí você está ali lendo um livro, olhando ali o seu celular, escutando uma música, senta alguém do teu lado e a pessoa quer puxar conversa. Na verdade, essa conversa é o amolador, é o inconveniente ali, derramando em cima do passageiro particularidades, coisas pessoais dele que não interessam a ninguém a não ser ele mesmo, né? Pois o Machado tá falando desse tipo de pessoa. A pessoa inconveniente que acha que as outras pessoas que estão ali no transporte público têm que ouvir as suas particularidades, as suas histórias. Então, ele nem pergunta, né, para a pessoa se você quer ouvir, né, o que aconteceu com a minha tia, o que aconteceu, né, lá no meu bairro. Não, ele já vai derramando, esparramando em cima do pobre coitado que apenas está sentado ali para se transportar para algum lugar que ele está indo, né? Então veja aqui o texto, acompanhe aqui, por favor. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos sem interesse para ninguém deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência se ele é assaz cristão e resignado. Você está percebendo aqui a ironia, né? Você é o amolador. Tem alguém sentado ali no banco do bonde e você quer conversar, né? Você não quer saber se a pessoa está interessada em te ouvir, tá? Pois ele põe aqui a regra, né? Primeira coisa, você, amolador, pergunte se a sua vítima é cristã, resignada, porque você vai impor a essa pessoa um grande sofrimento, tá? Por isso a resignação, cristão, perdão. Você é cristão? Você é resignado? Tá? Você aceita o sofrimento? No caso afirmativo, perguntar-lhe-á se prefere a narração ou uma descarga de pontapés. Gente, isso é completamente irônico, tá? Primeiro você pergunta: você é cristão? Porque eu vou te encher o saco. É isso, né, que o amolador faz. Aí a segunda coisa é: você prefere que eu conte aqui coisas da minha particularidade que não te interessam ou que eu te dê um monte de pontapés? O que você prefere, hein? Uma história minha que você vai achar chata ou que eu te dê um monte de pontapés? Olha a continuação, ele fala: sendo provável que ele, o passageiro ali, prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespegá-los. Então, o que ele está sendo dito aqui? Você entendeu a ironia? Aguentar uma pessoa chata no bonde falando de si mesmo é tão horrível que o passageiro prefere levar um monte de pontapés. Ele está falando assim: pergunta para o passageiro, né? Você prefere que eu conte aqui a minha vida ou que eu te dê pontapés? O Machado está dizendo: o passageiro vai preferir os pontapés. Porque aguentar chato no transporte não dá, tá? Pessoal, é irônico. No caso, aliás,
extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração, então ele está imaginando, todo passageiro vai preferir levar pontapé, mas vai que o passageiro decida ouvir a narração ali do amolador, né? O proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, ou seja, sendo chato, né, detalhista, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente, que é o passageiro, jure aos seus deuses não cair em outra, ou seja, o amolador tem que ser tão chato ali na sua narrativa que o passageiro ele nunca mais ele vai escolher, né, ouvir a narrativa. Ele vai preferir os pontapés, tá? Vejam que a ironia aqui é sobre uma coisa banal do cotidiano, né? Os chatos do transporte, né? Aquelas pessoas inconvenientes que querem ali, né? Judiar do passageiro que está ali apenas querendo se locomover para algum lugar. E a pessoa chega e descarrega ali no pobre coitado. Machado tá sendo irônico, tá rindo disso, colocando aqui como se fosse uma regra, uma lei, né? Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo de ironia. Tá aqui, ó. Esse trechinho desse conto, tá bom? É um outro conto, é uma outra história, só para vocês perceberem aqui a ironia. Então, vamos ler aqui, pessoal, acompanha. Monsenhor Caldas, Monsenhor é um padre, né? Mas na hierarquia da Igreja Católica, um cargo mais elevado, né? Mais alto ali dentro da hierarquia religiosa, tá? O Monsenhor. E o nome dele é Caldas. Monsenhor Caldas fez um gesto de assentimento. Assentimento é sim, né? Dizer sim, sem perder de vista a bengala que José Maria conservava atravessada sobre as pernas. Dois personagens, esse Monsenhor, o Caldas, e tem esse José Maria que tem uma bengala. As pessoas usavam bengala, né? No século XIX era comum. E esse José Maria era um homem de 30 e poucos anos, pálido, com um olhar ora mole e apagado, ora inquieto e centelhante de centelha. Centelha é vivo, faiscante. Então, às vezes meio desligado, às vezes muito atento, né? Apareceu ali, tinha o padre acabado de almoçar e pediu-lhe, né, esse José Maria, uma entrevista para negócio grave e urgente. Entrevista, uma conversa, tá? Queria conversar com o Monsenhor o negócio, o assunto grave. Grave é sério, urgente. Monsenhor fê-lo entrar e sentar-se. Recebeu ali, né, a visita para essa conversa, para essa entrevista, né? No fim de 10 minutos, viu que estava com um lunático. Lunático louco, pessoal. Então ele não sabia, né? Recebeu a visita, José Maria, começou a conversa, demorou 10 minutos. Esse cara é louco, tá? Esse José Maria é louco. E aí, olha como o Machado é elegante na escrita, né? Ele fala: perdoava-lhe a incoerência das ideias ou o assombro das invenções. Pode ser até que ele servisse de estudo. Então, o louco está falando e o Monsenhor ouvindo. Tudo bem, pode servir até de estudo da alma humana, tá bom? É isso que ele está dizendo. Mas o desconhecido, José Maria, teve um assomo de raiva que meteu medo ao pacato clérigo. Clérigo é o padre, tá? Gente, é um louco. Por enquanto ele estava ali nas ideias, né, na conversa, mas ele teve um gesto meio súbito. Lembra que o cara estava com uma bengala, né? Vai que esse louco resolve bater no Monsenhor. Estão entendendo aqui o medo? Que podiam fazer
Continuando, que podiam fazer ele, o Monsenhor, e o preto? O preto é o escravo, né? É a época da escravidão. Ambos velhos, o José Maria jovem, né? Portanto, mais forte, contra qualquer agressão de um homem forte e louco. Enquanto esperava o auxílio policial, Monsenhor Caldas desfazia-se em sorrisos e assentimentos com a cabeça, quando você, né, vai confirmando o que a pessoa está dizendo, né? Espantava-se com ele, alegrava-se com ele, ou seja, ele ia seguindo o ritmo da conversa do louco, tá? Como se tivesse ali realmente acompanhando o louco, né? E aí ele faz esse último comentário. Política útil com os loucos, as mulheres e os potentados. A ironia tá aqui no finalzinho, tá bom, gente? Ele tá querendo dizer que diante de um louco, você tem que fingir que está entendendo, acompanhando, achando as coisas engraçadas, que o louco acha engraçado, mas veja, ali dentro de você, você não está achando nada engraçado, né? Você está até com medo da pessoa, mas finge, né, que está acompanhando o raciocínio como se fosse uma pessoa normal. Ou seja, qual que é a política útil aqui diante de um louco? Não finja que esse louco é uma pessoa normal. Agora, olha a sutileza. Ele fala que esse tipo de atitude, essa política de diante do louco fingir, né, que o louco é normal, serve com os loucos, olha a última linha, serve com as mulheres e os potentados. Potentados são políticos poderosos, tá bom? Então, pessoal, ele está querendo dizer que como os loucos, as mulheres têm ali a sua instabilidade emocional e que podem se tornar agressivas. Então, ele está dizendo que diante das mulheres, ele age como se estivesse diante de um louco. Claro que essa visão é completamente machista, né, pessoal? O Machado vive ali no século XIX, é uma sociedade patriarcal, não é verdade? Então aqui ele está revelando um patriarcalismo e um machismo que é ali da sociedade da época, tá? As mulheres são como os loucos. E os políticos também, os potentados, eles têm um poder, né, em relação às pessoas, mas são loucos. É isso que ele está dizendo, que muitas vezes a atitude dos políticos poderosos são atitudes de loucos. E qual que é a política? Qual que é a atitude? Finja que é normal, tá? Finja que a mulher é normal, finja que o político poderoso é normal, como se fosse um louco. Então veja que ele numa linha, ele faz uma ironia com crítica que envolve ali, né, desde as mulheres até políticos poderosos. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ironia?